Olha, o negócio de Deus é pessoas. Amém. Tá bom? Então, se você está aqui e eu também estou aqui, é por causa de pessoas. Amém. Saibam disso. Bora completar essa carreira, porque tem muita gente para você ajudar. Amém. Tem muita gente para você dar um conselho, tem muita gente para você falar de Jesus quando você perceber que é a hora, tal, esse tipo de coisa. O Espírito Santo, ele faz isso, tá bom? No nosso coração. Mas saibam disso, vocês estão aqui por causa de outras pessoas. A missão da igreja não acabou. Então, no domingo, eu quero te convidar a vir para cá, porque eu não terminei, eu creio que eu vou terminar, vamos ver, a gente vai avançar, falando sobre 2 pilares para nós vencermos um mundo falido, um mundo de caos. Como igreja, esses pilares dentro do nosso coração tem que estar muito bem estabelecido. Primeiro, a nossa identidade. Quem nós somos, o que Jesus fez, a obra de justificação. Isso tem que estar em alta no nosso coração. E a segunda coisa, o outro pilar para nós vencermos, é o propósito pelo qual nós estamos estabelecidos por Deus. Nós somos dele, corpo dele, então nós estamos debaixo de um propósito. Então, se você vai avançar e vai vencer, isso tem que estar muito bem no teu coração. Amém, gente? Amém. Falando um pouquinho sobre o próximo sábado, dia 22, eu venho fazendo escolas de fé sobre esse assunto, porque esse assunto tem subido muito no meu coração. Há um ataque muito grande de enfermidades, não só sobre a igreja, mas pelo mundo inteiro. Então, nós temos que aprender a fazer combate, gente. E é super importante você entender o seguinte, para você fazer combate, primeiro você tem que colocar para dentro. O apóstolo Paulo diz assim, abra sua Bíblia de papel, vai lá. Efésios 6, nada contra as eletrônicas, mas é só na exceção a eletrônica. Mas Efésios 6, verso 10 diz, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor, Elinho, e na força do seu poder. A interpretação e entendimento que eu tenho de coração sobre isso é ser fortalecido na verdade e no poder de Deus, que é a ação do Espírito Santo sobre a verdade. Está dando para entender, gente? Então, o nível do teu conhecimento, do teu entendimento de verdade, é o nível da força e da resistência que você terá para fazer bom combate. Você entende? Então, se vem uma força contrária a mim, não é? Encosta aqui no meu ombro. Vem cá, William, chega aqui. Chama o William. O William está pequenininho, mas é forte. Encosta no meu ombro aí. Faz uma força para cá. Rapaz, calma aí, garoto. Garoto é bom. Vai lá, vai lá. Então, aqui, beleza. Uma força contrária veio contra mim. Por que eu resisto? A palavra resistência tem a ver com isso. Você tem que ter uma força para que você se mantenha firme, para que a força contrária não te derrube ou quebre a tua vida. Deu para entender isso? Obrigado. Simples assim. Quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor e na... Para que a gente possa... Aí o apóstolo Paulo começa a descrever, em Efésios capítulo 6, todo o conteúdo das ciladas, daquilo que o inferno vem. Mas está escrito isso lá. Se reveste ali da armadura de Deus, que é o conhecimento da verdade, revelada no teu coração, e preste bem atenção, gente, isso aqui é muito específico. É o conhecimento revelado da palavra em relação à obra da cruz. Nós somos o produto da vitória de Jesus. Não existia igreja antes. A igreja passou a existir por causa da obra de Jesus. Eu nasci da vitória de Jesus sobre as trevas. Vou repetir, você e eu, quem é a nova criatura aí? Recebeu a Jesus, se tornou uma nova criatura. Só um detalhe, você pertence a Ele. Então, eu nasci dessa vitória. Nós fazemos parte da obra dEle, feita. Então, tudo que eu e você precisamos é ter cada vez mais entendimento do que aconteceu na cruz do Calvário e que condição Ele nos colocou. Nós não somos uma igreja perdida.
Quero te falar, você não é uma igreja perdida, você foi achada. Por Jesus eu entrei, nós estamos nele. O pastor Teixeira estava falando sobre isso. Quanto mais você medita nas verdades simples da palavra, ela enche o teu coração nessa certeza. Eu sou um ser espiritual liberto, porque Ele me libertou do império das trevas. Ele fez essa obra, Ele venceu na cruz do Calvário. Então é muito importante você ter esse conhecimento. Essa é a força do Senhor na revelação da verdade dentro do teu coração, para que a gente possa ficar firme, como está lá no verso 11 de Efésios 6, está aberto ainda? Contra as ciladas do diabo. A palavra cilada, ela tem esse conteúdo de uma palavra para te induzir ao erro, é o método das trevas, é te dizer, para mim e para você, principalmente para a igreja, de que nós não somos tudo isso que Deus fez na cruz do Calvário. E aí ele começa a contradizer a verdade. A obra das trevas é sempre contradição à verdade. Ele vai chegar com uma contradição, tipo um pensamento, uma maneira de ver as coisas que não estão de acordo com a verdade. Quando a Bíblia diz assim, aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, Ele não só está no nosso meio, mas Ele está dentro de você. Então, jamais duvide que você é um ser resgatado pelo poder do alto e livre. Você pode enfrentar o que você quiser, o que vale é o que Deus tem a dizer. Então, a gente aprendendo isso, gente, a gente vai chegando até o verso 13, ainda está com a Bíblia aberta? Então vamos no 13, Efésios 6, 13. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu vou mudar aqui, mas é assim que funciona. E na outra quinta nós estamos aí mesmo. Eu acho que Jesus ainda não vem na próxima quinta, mas tudo pode acontecer. Efésios, então, ele diz assim, ó, no verso 13, portanto, tomem toda a armadura de Deus. Tomar a armadura de Deus, gente, que é descrita depois aqui, cada parte dessa armadura, e o apóstolo Paulo ele descreve a armadura de um soldado romano. Eu até tenho no meu gabinete ali essa armadura. Só para nós entendermos que não fica nada de fora. Então eu preciso vestir toda, por isso está escrito toda. Então é muito importante você compreender as áreas da nossa vida, da relação com Deus pós a cruz do Calvário. Qual é o meu direito? Qual a minha herança em Cristo? O que de fato Jesus conquistou na cruz? Jesus ele não simplesmente perdoou pecados e me livrou do inferno. Isso são consequências. Você entende? Ele veio, olha só que interessante. E só tem essa nomenclatura, porque está escrito assim, em João capítulo 10. Eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. É só isso. A obra da cruz do Calvário é trazer de volta o que o homem havia perdido. Ele perdeu a sua identidade como natureza de Deus. O homem perdeu a sua natureza, a natureza celestial deixou de existir. Por isso que Deus falou, se você comer desse fruto, vai morrer. E morreu espiritualmente. O que depois, mais para frente, ele acabou morrendo fisicamente. E mesmo assim, porque Deus reduziu, porque a galera vivia, hein? Bota 600 anos, era uma criança, trocando fralda. Para você ter uma ideia, que nós não fomos programados nem no nosso corpo para morrer. Mas aí Jesus trouxe de volta o que o homem havia perdido. A natureza dele, a sua vida. O que faz a diferença, gente, é porque Deus está em mim e em você. E a Bíblia é muito clara em declarar, em 1 Coríntios 6, no verso 17, que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você está misturado, eu costumo dizer isso, você está no milkshake com Ele. Não tem como separar. É a vida dele em você.
E essa vida acaba influenciando em todas as áreas da nossa vida. Mas quero voltar a ler para te mostrar algo. Então está escrito aí, portanto, tome toda a armadura de Deus. E aqui esse é o detalhe, gente, do qual parece que as pessoas ainda, ou pelo menos a igreja, não despertou para entender. Então eu vou tomar a armadura de Deus. A armadura de Deus é o conhecimento dessa verdade, da obra da cruz do Calvário, sendo revelado no meu coração, crescendo como revelação dentro de mim e de você. Diga aleluia. Beleza? Conforme isso vai crescendo, você está sendo fortalecido nele. E agora está escrito por que eu e você precisamos desse entendimento, desse fortalecimento dessa verdade no nosso coração, para que nós possamos, é a segunda vez que é colocado isso, você possa resistir. Às vezes a igreja não tem essa noção que ela tem que ter um comportamento de resistência. Eu quero te falar que tem que ter. A Bíblia está mostrando isso. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, faça o bom combate da fé. Há um combate que eu e você precisamos fazer por conhecimento e entendimento de verdade, para que a gente possa avançar. A igreja não avançará se ela não entender que ela precisa resistir. Para resistir, ela tem que ter força. É o combate. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui está claríssimo dizer, se veste da armadura de Deus. Para com que finalidade? Só porque fica bonito, né? Com aquela, não, capacete, uma espada, tal. Não, isso é por dentro, no nosso espírito. Qual é a finalidade de nós sermos fortalecidos na verdade? Para que a gente possa resistir. No dia mau, o dia mau bate na tua vida e na minha, é uma notícia, é uma coisa que acontece, é um ataque das trevas nisso e naquilo outro. Então, precisa encontrar eu e você preparados. Preparados para resistir. Não há resistência sem força. Força é a verdade instalada na minha vida por crença e revelada no meu espírito. Diga aleluia. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O inferno não pode passar sobre você como rolo compressor. Ele não tem essa autoridade. Mas ele ameaça. E se eu não faço nada, eu vou para o cantinho. Tem algo que eu e você precisamos fazer. A necessidade da igreja, eu vejo isso, a maior necessidade da igreja é ser fortalecida nele. Ele é a palavra. E na força do seu poder, o poder do Espírito Santo sobre a palavra, é o que mais a igreja precisa. Para fazer um combate. Poder resistir no dia mau, olha o que está escrito depois, gente, é muito tremendo. E depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Que não tem como o inferno vencer a verdade. Quando você resiste na verdade, ele já perdeu. Quanto tempo, pastor? Não me pergunte, há um tempo de resistência. Mas a Bíblia declara categoricamente, em Tiago capítulo 4, você que está me assistindo, lá no verso 7, se submeta à verdade. Mantenha-se firme com a verdade. Resistir ao diabo e ele fugirá. O que está escrito é o que vale. Mas não haverá fuga das trevas se não for aplicada uma resistência. E não haverá resistência se eu não for fortalecido no Senhor, me submeter à palavra. Viu como é que eu trouxe de lá para cá? Não, eu quero ver o diabo indo embora. É pouco, hein? Porque vai requerer de mim e de você uma resistência. Como assim, pastor? E tal. Qual é o grau do entendimento que eu e você temos sobre áreas da nossa vida, da qual Jesus já resolveu na cruz do Calvário? Próximo sábado eu vou falar sobre a área de saúde. É um assunto resolvido, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou, está lá escrito. Se está escrito é o que vale. Vou repetir, o que está escrito é o que vale.
As Escrituras não podem falhar. É a rocha eterna. O que você tem? Você tem o inabalável para depositar toda a confiança. Vou repetir, você tem o inabalável para depositar toda a sua confiança. E o que Deus nos pede é confiar de coração na verdade, que é Ele. Uma obra feita. Você se fortalece, se mantém fortalecido, aí você pode fazer o bom combate, você tem resistência. E o diabo fugirá. Tá claro isso, gente? A igreja está precisando ser renovada nesse entendimento. Não tem como eu fazer combate de fé se não há nada instalado no meu coração. Em todas as áreas da sua vida, o que você precisa fazer, e eu também, é ouvir mais dele. É ouvir sobre a sua palavra. A fé vem pelo? É o que você está fazendo nessa noite. Volta no domingo. Sábado você vai estar lá. Em casa você vai assistir uma mensagem. Ou se essa mensagem falou contigo, ouça mais uma vez. Pega os versos bíblicos, leia, medita nele. Você está botando para dentro. Você está botando a certeza. Fé é certeza. Então a fé vem pelo? E fé é certeza. No momento que você ouve e abre o teu coração para a verdade, a certeza vai se instalando. E uma vez que a certeza se instala como verdade, você já sabe. O inferno, ele derruba aqueles que não conhecem os seus fundamentos. Então, se eu não tenho ciência no meu espírito em alta sobre a obra da cruz do Calvário, sobre quem eu sou, a minha relação com Ele, sobre a obra que Ele fez também levando as enfermidades e as dores, porque está escrito isso. Pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. Amém. Então eu tenho que fazer um combate de fé, eu preciso de um combate de fé em qualquer área da nossa vida. Nós estamos nesse mundo. Por isso Deus nos deu a sua palavra para nós vencermos. Você leu bem o que está escrito aqui, ó? No dia mau, depois de ter vencido tudo, permaneceu o quê? Inabalável, gente. Esse é o fundamento da nossa fé nele. É o exercício daquilo que eu creio, de maneira revelada, me dá vitória. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que ele fez na cruz do Calvário, não porque eu quero, porque ele fez, está escrito. É o meu fundamento. Essa é a força de coração. Para a gente poder aplicar a resistência e ver o diabo ir embora. Ele não vence. Ele nunca venceu, ele perdeu. Jesus venceu. É uma conversa muito grande num ambiente em que a gente vive, de várias coisas que vêm na nossa mente para contradizer a verdade. Mas a verdade está sentada num trono agora. E de eternidade é eternidade. Não tem como tirar, nunca se abalou. E nós somos o produto dessa verdade através da obra de Jesus na cruz do Calvário, da qual ele venceu. Ele veio e venceu, e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem. Uau! O fundamento da igreja é vitória. Pode parecer que em muitas situações que nós vivemos, nós estamos perdendo, mas não estamos. Depende da ótica que você vê. Ok? O inferno diz, não é bem assim, está vendo? Olha aí como é que está a sua vida. Se eu não estiver na ótica do céu, do fundamento da obra da cruz, e eu não estiver debaixo da direção dele, aí é complicado. Mas eu amo esse fundamento, gente, de nós estarmos aqui até o final, é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Existem vários versos que você pode pegar para ter a tua confissão diária, porque é importante. Eu gosto de Colossenses quando diz lá, foi cancelado o escrito de dívida que era contra mim.
Peraí, cara, como assim? Cara, você estava na mão das trevas, pertencia a ele e você, lascado. Foi cancelado o escrito de dívida que era contra mim. Cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele, Jesus, removeu inteiramente na cruz do Calvário, despojando principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Obra feita! Tem que levantar tudo isso na tua vida. É na base do conhecimento revelado, de ouvir a verdade, de ler a verdade, de botar para dentro. Então a base é a vitória. Ele venceu. Eu nasci da vitória. Eu não luto para a vitória, eu resisto da vitória, é diferente. Eu não luto para vencer, eu resisto da vitória. A obra de Jesus, gente, ela é tão maravilhosa e completa, ele já proporcionou tudo que eu e você precisamos até o final. Saúde, provisão, tudo já está pronto. E para ir mais longe, a nossa cabeça dá nó, você é corpo dele. Imagina agora, cabeça e corpo, é ele. Somos corpo dele, é a execução dele sobre a face da terra. Não estou perdido, eu sou do reino. Somos representantes do reino aqui, sobre a face da terra. A igreja precisa ouvir bastante sobre a obra da cruz do Calvário e essa vitória. Porque é isso que nos fortalece para o combate. Olha que legal, 2 Coríntios 2. Aleluia! Alguém está aprendendo alguma coisa aí? Está botando para dentro? Para muitos é uma baita de uma renovação. Eu quero te falar, olhem para mim, você não é um tadinho, coitadinho. Ok? Você é filho do Deus Altíssimo. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tomo posse de quem eu sou. E isso é para o mundo inteiro. Você não é um tadinho. Não deixa o inferno te dar esse sentimento que você está sendo esmagado, está num cantinho, tadinho de mim, o que está acontecendo, não estou entendendo nada e tal. Dá um tapa na cara dele. Se levanta. Quem não? Eu não. Aí a hora que a gente levanta, o inferno, ó. Ele trabalha no nível da nossa ignorância espiritual. Ele ganha ascendência no nível da nossa ignorância espiritual. E eu não estou falando sobre ser crente, vir à igreja e ter Bíblia não, hein? Eu estou falando do quanto esse livro, como verdade, como a obra da cruz do Calvário, está revelado no teu coração e no meu, pela ação do Espírito Santo. E não tem como essa Bíblia funcionar na tua vida e na minha, se não for o Espírito Santo, gerando iluminação e entendimento. Porque Ele fala conosco através da palavra. Está dando para entender? Em momentos da nossa vida, muitas vezes você está na comunhão com Deus, tem uma situação acontecendo, já reparou que o Espírito Santo levanta um verso? Mas ele só vai levantar o verso se o verso estiver instalado em você e em mim. Se eu não sei nada da Bíblia, eu vou orar por você hoje, você está lascado. Como é que o Espírito Santo vai te trazer a lembrança de algo que você não botou dentro? Estou falando assim de um modo geral, gente, com muito carinho. Eu amo a igreja, eu fui chamado para edificar a igreja. Mas eu quero te falar, o povo de Deus não lê a Bíblia. Não tem como fazer combate e vencer. Como é que o Espírito Santo vai fazer algo se eu não sei nada? Entende? Não, mas eu estou na igreja, pastor, eu assisto, eu estou na reunião, domingo, eu ouvi uma mensagem. Ouvir uma mensagem em si não gera fortalecimento na tua vida. Então, se eu resolver comer só no domingo, uma sobremesazinha,
e voltar no outro domingo a comer com uma sobremesazinha, eu estou andando num processo de inanição. Então, tudo vai ser consumido dentro de mim, e por último, as proteínas, e por último, caixão, 7 palmos debaixo da terra. Espiritualmente, uma boa parte da igreja está assim. Vocês estão entendendo que os dias que nós estamos vivendo, por isso a gente está falando sobre preparados até o fim, porque requer da igreja um maior fortalecimento dos dias ruins que estamos vivendo. E o passar dos anos vão piorar, porque está encaixado com o que Jesus falou sobre o fim. E Jesus falou: o que perseverar até o fim será? A perseverança, ela exige de mim, ela é um produto da força que eu tenho de continuar ali. Eu vou continuar. Está dando para entender? Então vai lá, 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, vou te falar sobre o produto chamado vitória. Eu vou estar fazendo uma série de mensagens aos domingos sobre isso, assim que eu terminar o que eu preciso, sobre esse conteúdo. Mas aí é uma passagem que nós conhecemos, que diz aí, ó, graças, porém, a Deus. Vamos dar graça ao nosso Deus, porque quem está em Cristo aí? Ah, muito legal. Se nós estamos em Cristo, Ele sempre nos conduz em... Detalhe, sempre conduzirá para a vitória. Sempre nos conduzirá para a vitória. Ele nos conduzirá. Se eu estou em Cristo, eu preciso me submeter à direção da verdade. Eu preciso ter aquele feeling no nosso coração de entender a direção que Deus aponta para nós. Olha só que interessante, eu recentemente assistindo um homem de Deus, ele estava falando algo bem legal, que lá no início do ministério dele, ele foi treinado por outro homem de Deus também, e um dia ele se apresentou para fazer 2 perguntas para esse homem que o discipulou, né? Logo no início. E que ele estava lá fazendo umas coisas, ele não estava assim tão tete a tete, mas ele estava escrevendo. E aí disse assim: o que você quer perguntar? Ele falou: eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida e como é que eu posso ser guiado, dirigido pelo Espírito. Fez essas 2 perguntas. Ele respondeu dessa maneira: você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Leia a Bíblia. E você quer saber ser guiado pelo Espírito Santo? Pratique a Bíblia. Fala para pensar. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, gente, que é maravilhoso, depois ele diz assim: olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Aí ele falou: eu vou te comparar um homem, beleza, um homem de coração certo, ele ouve a palavra e pratica, ó. Então a semelhança dele é o seguinte: ele cavou profunda vala e estabeleceu a tua casa sobre a rocha. Veio a enchente, a tempestade, o vendaval, e ele ficou de pé. Contrariamente àquele que ouve e não pratica, estabeleceu a sua casa sobre a areia, sei lá, fez lá que alicerce foi, e no final essa casa foi derrubada. Então você entende, gente, que nós estamos vivendo um clima, uma atmosfera, até a volta de Jesus, de um antagonismo contra a igreja, contra tudo, há muita malignidade. São os vendavais, são as enchentes que vêm, as mais variadas situações que nós vamos enfrentando. Quem está na rocha fica de pé. Estabelecer-se sobre a rocha é valorizar essa verdade,
ao ponto de conhecê-la, receber entendimento e abraçar no teu coração. É tudo que eu e você temos, é Ele. Não tem mais nada. Não há segurança em nada. 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 A única segurança é a rocha eterna, inabalável. O que Ele disse é o que vale. Então, se nós vivermos debaixo do governo dessa verdade, estabelecido nessa verdade, sendo guiado por Deus, através da verdade, Ele vai me levar sempre para o triunfo. Não tem vitória sem luta, é ridículo, né? Falar de vitória é falar de luta. E a vitória vem depois da luta. Ah, não, pastor, eu já quero a vitória antes da luta. Tem alguma coisa aí que dá... Como é que... Esse cinturão, a gente recebeu da vitória, porque nós nascemos de novo. Mas agora compete a mim e a você, por conhecimento e entendimento dessa obra, da cruz do Calvário, nós colocarmos em prática, gente. E a mão de Deus vai fazer com que eu e você avancemos nesse mundo doido. Tudo é crença, o quanto eu creio nessa verdade. Estabeleço na minha vida, me posiciono com ela, para que a gente possa seguir adiante. Deu para entender? Amém. Vá comigo, eu vou terminar lendo 1 João 5. É o verso que eu amo. 1 João 5, verso 4. Todo que é nascido de Deus, vence umas e perde outras. Diga amém. Não, pastor. Todo que é nascido de Deus, e tem vários aspectos que a gente poderia falar sobre essa questão da vitória, gente. Vencer o mundo, as oposições, vencer os pensamentos, cara. Sabia, a maior luta que você tem, olhem para mim, a maior luta que você tem são os pensamentos que estão rolando aí na tua cabeça. Agora, now. É isso aí. E a Bíblia nos põe numa posição para que a gente possa dominar os nossos pensamentos. E o domingo, vem para cá, eu quero falar sobre isso e voltar a lembrar um verso. Porque como você imagina em sua alma, como você pensa na sua cabeça, assim você é, assim sou eu. E se eu quero mudar quem eu sou, eu preciso mudar a maneira que eu penso. Em muitas situações que nós enfrentamos, que elas se tornam mais difíceis de enfrentar, porque a minha maneira de pensar sobre elas não está de acordo com a palavra. Olha que interessante. Até mesmo a abordagem daquilo que eu enfrento precisa ter a fortaleza de um pensamento que é o verdadeiro. Aqui em Coríntios fala sobre isso no 2º capítulo, no verso 16, que nós temos a mente de Cristo. A mente da obra da cruz do Calvário instalada em nós. Não adianta o inferno dizer para mim que eu não sou nova criatura, que eu vou rir. Mas para muitos, ele fala isso, tem gente que acredita. Em áreas da sua vida que precisa estar muito bem estabelecida nele. Porque dessa maneira é que nós vamos chegar. Mas aqui está dizendo assim, ó, todo que é nascido de Deus vence. Vence o mundo, a maneira desse mundo viver, a maneira desse mundo pensar. Nós vencemos, porque somos nascidos de novo. E nos abastecemos da verdade. Bota para dentro. Bota para dentro. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? É o exercício da nossa fé. O conteúdo não é fé, religião, é um conteúdo de exercício daquilo que eu sei. É botar em prática aquilo que está instalado da verdade em mim e em você. Diga aleluia. Pastor Hélio, isso dá trabalho. Está querendo moleza? Seguir a Jesus é moleza? Vamos chegar até o final de moleza? Não tem moleza. É o exercício. O exercício da verdade instalada em mim e você nos dá vitória.
Eu quero andar em vitória. Jesus venceu. Nessa plataforma, instalada a verdade em mim, vamos embora. Vamos embora fazer bom combate de fé. Mas não é maravilhoso? Está escrito que aquele que é nascido de Deus vence. E essa é a vitória que vence o exercício da nossa crença na verdade. Pastor Hélio, não tem ninguém para bater nas minhas costas, me encorajar e estar comigo. Não, você é você, o Espírito Santo e a palavra. Não precisamos de mais ninguém. Agora, Deus sempre traz pessoas para te encorajar, para te dar uma força, te dar uma palavra. Isso tudo fortalece, traz um ânimo novo. O que você precisa é dessa verdade aqui dentro, instalada. Deu para pegar isso, gente? Bora ficar de pé então. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado numa nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Cancela o meu passado porque não te conhecia. Mas a partir de hoje, eu vou andar contigo todos os dias da minha vida. Amém. É simples, é dessa maneira. E agora eu só convido a você continuar firme nessa jornada do todo dia, caminhando com Deus até o final. Um grande abraço.